Olá, queridos. Que prazer, né? Que alegria estar com vocês aí, né? Em casa, mas ao mesmo tempo juntos. Para você que talvez foi convidado a entrar nessa sala e não nos conhece, eu sou o William, né? Pastor da Cristianismo Decidido de Cambé. Está comigo a Simone, ela já vai se apresentar daqui a pouco também. E a Simone é uma mãe para nós, né? Uma mãezona, ela e o Charles, e não tinha ninguém melhor, Simone, para começar esse bate-papo, esse quadro novo aí, do que você, né? É o primeiro de todos? É. Olha, que chique. A primícia para os pais. Amém. Amém. Então, vou me apresentar para quem não me conhece, sou Simone Clock, esposa do Charles, somos pastores da Cristianismo Decidido aqui de Londrina, e caminhamos aí junto, né, nesse ministério. Estamos como pastores aqui em Londrina, já vai completar 25 anos, é uma grande caminhada, e aí nessa parceria Deus nos deu uma igreja filha, e sempre que dá a gente está junto, né, então, junto para esse bate-papo. Amém. Deus trouxe ao meu coração a ideia desse bate-papo. Faz um tempo que a gente conversava e falava sobre esse tempo e sobre a gente ser uma voz para esse tempo, para aquilo que tem acontecido, Simone. E um dia a gente conversando sobre isso, e depois à noite eu fui dormir, e Deus me deu um sonho, né, com esse momento, com esse bate-papo, né, eu e a Simone fazendo esse tempo, e assim surgiu e começou essa história toda, né, de bate-papo, e eu conversei com o pessoal da equipe, e o pessoal já abraçou a ideia, e nós estamos aí hoje. A nossa intenção é de uma forma, né, que eu falei para a semana, descontraída, nós vamos conversando aqui, batendo um papo. Nós queremos chegar a um lugar importante, para mim e para você que estamos assistindo, a respeito da importância do lugar secreto, né? A importância de cultivarmos um relacionamento pessoal, né? De cultivarmos um relacionamento próximo com Deus, né? Esse é um tempo que a gente sempre precisou de Deus, né? Essa sempre foi uma máxima, né? Nós necessitamos de Deus, mas eu acho que esse tempo, mais do que nunca, nós precisamos nos aproximar de Deus. E o que eu tenho visto, e um panorama geral assim da igreja, não falando agora da igreja aqui em Cambé, ou da igreja em Londrina, mas da igreja brasileira, é que nós estamos perdendo muito tempo, Simone, reclamando de muitas coisas, reclamando de um governo, reclamando da situação, reclamando que não tem culto, que tem culto, gente que nem vai no culto, agora que não tem culto está reclamando que não tem culto, né? E ao invés de perder esse tempo tão precioso, reclamando e cochichando, esbravejando e brigando nas redes sociais, eu acho que nós vamos entender a importância de, nesse tempo, a gente ir para Deus, né? Com certeza. Eu tenho falado que, para mim, no meu coração, existe uma sabedoria manifesta de Deus nisso tudo. Inclusive, domingo, vou fazer uma propagandinha. A palavra que Deus me trouxe para domingo é falar sobre entender uma frase que nós falamos muitas vezes. Deus está no controle. Mas o que isso quer dizer? E se Deus está no controle, esse momento, essa pandemia, tudo isso, nós temos a oportunidade de entender um agir de Deus, de entender uma inteligência de Deus, uma sabedoria, um conselho de Deus no meio de todos esses movimentos. Mas não é possível alcançar isso, porque eu acho que isso também é muito particular, há uma mensagem de Deus para cada pessoa, não dá para alcançar isso se você não tem um relacionamento com Deus. E daí você vai entrar para esse outro lugar, esse lugar do medo, esse lugar de se assustar, esse lugar de, né? Cada um vai responder ao que nós estamos vivendo com o conteúdo que tem. E o nosso conteúdo, ele tem que estar no Senhor. Então, é um grande desafio. Parou tudo que a gente tinha que fazer. Mas o principal está aí, é o relacionamento com Deus, esse secreto com Deus, é a chave, com certeza. Eu vi alguém brincando durante essa semana, e a pessoa dizia assim, a loja está fechada, o comércio está fechado, mas o céu não está fechado. Isso
né? É verdade. Nunca. Nós precisamos entender isso, né? Então eu vou lançar um texto aqui já, Beleza, manda ver. para a gente começar então, e algo que Deus tem falado muito comigo, né? A Simone fez uma propaganda, deixa eu fazer uma propaganda também. Toda segunda-feira no canal do YouTube a gente lança um devocional, e esse texto que eu vou começar lendo agora é a base do nosso devocional de segunda-feira que vem. Então, se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve para receber a notificação aí segunda, tá bom? E já fica aqui o convite, né? Domingo, 9h30 da manhã lá, né, Simone? Isso mesmo. No canal do YouTube da ICD Londrina. Isso. Simone vai estar ministrando então sobre esse tema importante também. E aqui nesse mesmo canal, às 7h, nossa transmissão também. E eu quero trazer uma mensagem também que Deus colocou no meu coração. E o tema do que nós vamos ministrar aqui domingo, Simone, é Cristo ou crise? O Charles falou de crise domingo passado. Olha aí. Tá aí, o Espírito Santo está falando. Então, ou nós estamos em Cristo ou nós estamos na crise. Os dois juntos não dá. Mas um texto que Deus tem mexido no meu coração nesses últimos dias, Simone, é Salmo 91. Eu acho esse salmo profundo, né? Porque ele vai dizer no 2, né? Ele vai dizer: então eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, o meu baluarte, o Deus meu em quem eu confio. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele vai me cobrir com as suas penas e sobre as suas asas eu estarei seguro. A sua verdade é escudo e caminho onde eu ando. E ele vai continuar falando um monte de coisa, né? A gente conhece esse texto, muita gente deixa aberto a Bíblia lá em casa nele, né? Fica a página amarela. Sim. Mas ele vai falar coisas muito preciosas sobre Deus guardar, sobre Deus livrar, né? Ele vai dizer, olha, eu não preciso temer a praga noturna, nem a seta que voa de dia, e ele vai dizer, vão cair 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, seus olhos vão contemplar, né? Mas nada vai te acontecer. Depois ele vai dizer, mal nenhum chegará à tua tenda, né? O Senhor dá ordem aos teus anjos para te proteger. Mas eu fico pensando, para que o Senhor está falando isso aqui? E o segredo está no 1 aqui. Porque ele diz assim, aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo, esse, à sombra do Onipotente, vai descansar. Então ele está falando de coisas preciosas. Quem que vai dizer então, eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Aquele que habita. Aquele que está pautado no lugar secreto, aquele que habita no esconderijo. Não é uma visitação esporádica, que eu corro quando alguma coisa temporal está vindo, mas é para aquele que habita. A palavra ali é um lugar que eu estou sempre. Eu não estou de vez em quando, mas é um lugar que eu estou sempre. Eu sempre estou na sombra do Onipotente. É uma coisa de todos os dias, é uma coisa de, seja o que for, eu estou nesse lugar. E aí sim. Porque eu sempre olhei para esse texto e achei ele bonito, né? Ele fala coisas bonitas aqui, né? É lindo falar, nossa, praga nenhuma chegará na minha tenda, né? Mas o começo, ele já delimita, a chave, né? É a chave. Para quem é isso? É isso mesmo. Para quem o Senhor está falando isso? Quem vai estar guardado, né? E é interessante pensar que a gente já viu muitas vezes, realmente as pessoas fazem quadros, põe um lugar especial na casa com esse texto aberto e, de fato, a página fica amarelada. Tem gente que eu já vi assim, cola um trocinho na frente da geladeira com o texto, tem pessoas que querem decorar, porque pensam que ele é como um talismã, que ele é como um amuleto da sorte, uma declaração que eu faço. Mas não tem nada a ver com isso. É uma declaração que Deus faz para aqueles que estão em um ambiente que o protege. Então, é uma moradia, eu moro na presença do Senhor, eu estou constante. Então, a consequência Ele será para mim escudo, rocha, cidadela, proteção, livramento, enfim. Então, o segredo é isso, relacionamento. E é engraçado que a gente já começa, então, nesse assunto, né, você falando sobre um lugar, um ambiente onde eu escolho estar, a gente já começa desmistificando, então, um lugar secreto. Com certeza. Né? Porque tem muito aquele negócio, né? Eu venho de um tempo e de um estilo de igreja, meus pais se converteram numa igreja, onde assim, se não orasse de joelho, Deus não ouvia, né? Se não viesse na igreja e não falasse aqui na igreja, o Senhor não estava ouvindo, né? Lugar secreto não é isso. Nem um pouquinho. Né?
Lugar secreto tem mais a ver com a disposição do coração, de estar em um ambiente e entregar o seu coração a Deus, e se relacionar com Deus de uma forma sincera, do que num lugar físico, né? Então, por exemplo, se eu estou no meu carro dirigindo e eu coloco uma música lá, um louvor, e aquilo começa a falar comigo, e eu começo a abrir o meu coração ali, adorar o Senhor, e de repente a presença de Deus toma o meu carro, lugar secreto, né? Não fala de um lugar físico, mas de uma disposição do coração, Sim. de depender do Senhor, de estar com o Senhor. Então a gente já começa quebrando aí um negócio, né? Eu acho que existe eu já venho de um ambiente cristão, e eu acho que me ajudou isto. Eu me converti tem 40 anos, em que a gente aprendeu a importância da devocional. Eu me converti, não tinha absolutamente nada assim de célula, de grupo, nem de pastor, nada disso. Eles falaram para mim: agora você entregou a vida para Jesus, você vai orar e vai ler a Bíblia, Deus vai falar com você pela Bíblia. E, por um lado, eu acho que isso foi maravilhoso, porque eu não aprendi em um outro lugar ouvir Deus do que nesse. E, junto com isso, a gente foi muito ensinado sobre a disciplina da devoção, que algumas pessoas, assim, ao longo da minha caminhada cristã, falam: mas não pode, sabe, aquele negócio de tem que ir fazer devocional. Mas eu penso que esse lugar secreto também tem com essa disposição de que eu escolho um tempo de qualidade com Deus. E eu prefiro acreditar que, para eu alcançar esse nível de que no carro, em qualquer lugar eu estou com o Senhor, eu também tenho uma qualidade com Ele. Para mim, eu penso que começa com uma disciplina. E quando você entra nessa disciplina, com o tempo, isso não é mais uma disciplina, isso é uma necessidade, é uma saudade de estar com o Senhor. A coisa funciona mais leve, até quando você entende que a vida com Deus é qualquer lugar, mas que também é um lugar especial. Uma coisa especial, porque tem muita gente que diz: não, mas eu falo com Deus o dia inteiro, eu oro o Senhor o tempo todo. Não, mas não é assim. Isso é migué. Isso é migué. Isso é migué. Isso é uma coisa que às vezes não funciona nada. Está mais para, tipo, apavorado, buscar Deus quando não está bem, do que um relacionamento pontuado. Então, eu acho que essas coisas têm que andar assim num equilíbrio, para ter esse lugar, essa experiência do lugar secreto. Sim. Um texto que acho que deixa bem claro isso que você falou é Mateus 6,6. Sim, sim. Né? Ele vai dizer: mas quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora o teu pai que está no secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ele está falando de separar. Isto. Né? Você precisa, então separa, entra, vai lá, a sós, quietude você com e Deus, Deus. aquele tempo seu e Deus. Sim. E eu acho que falta muito isso. Eu acho que a gente foi de dois extremos. Eu acho que a igreja veio em um extremo de você tem que fazer, né? Porque eu também passei por esse lugar de você tem que fazer, de você tem que vir, de você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Então a gente fazia porque tinha, mas depois aprendeu o prazer e o benefício disso, né? Que eu acho que acontece com todo crente. Isso. Mas eu vejo também que depois a igreja, por olhar por aquilo e achar demais, é muito rígido, é muito obrigatório, a igreja entrou num lugar assim: não, você tem que fazer por prazer. Então, se hoje eu não estou sentindo, eu não vou. Entende? Eu acho que é um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. É uma disciplina também, de dizer: eu preciso estar nesse lugar, eu preciso, né, eu preciso separar um tempo, né, por um bom tempo. Na minha disciplina espiritual, eu montava o meu cronograma, né? Hoje em dia vai, né? Não é mais aquela coisa engessada. Eu não dou nem tempo mais de fazer o cronograma, entendeu? Sim, Ele já vai me levando. Mas eu lembro de, muitas vezes, no meu cronograma, colocar o tempo devocional. Sim, sim. Né? Porque ele era alguma coisa que fazia parte do meu dia e que eu tinha que fazer aquilo. Eu acho que o lugar que o Senhor quer nos levar é de entender a paternidade. Porque isso não é uma coisa simples. Quer dizer, se você... Prefiro eu que alguém vá por obrigação, mas não deixe de ir. Tudo bem. Mas que consiga compreender
e olhar para si mesmo e ver o que eu sei, como eu vejo esse Deus a quem eu estou buscando. Porque eu acho que ali é que dá a grande guinada. Assim, de você sair daquela prática obrigatória de crente para uma coisa prazerosa, ela tem a ver com um entendimento de Deus, com uma experiência com Deus, e que tem, para mim, muito a ver com essa paternidade, ou com essa coisa que entra lá dentro da gente, uma experiência do amor genuíno de Deus. Eu acho que essas coisas andam junto. E eu acredito que a sinceridade, ainda que você não saiba fazer isso, acho que é difícil, mas uma sinceridade vai fazer com que o Espírito Santo realmente nos leve, nos conduza a esses níveis mais profundos. Sim. Eu sempre falo aqui na igreja, quando eu falo a respeito dessa questão de sinceridade, sobre Caleb. Né? Chegam eles, né, os espias ali, os 12 espias, e está todo mundo questionando e falando que tinha gigante, que tinha isso, que tinha aquilo outro. Só que quando ele vai questionar Josué e dizer, olha, da terra que o Moisés prometeu para mim, ele fala algo que eu acho muito interessante. Ele diz assim, porque enquanto todo mundo estava questionando e falando mal, eu trouxe a resposta como eu sentia no meu coração. Sinceridade, verdade, no meu coração eu sentia aquilo era uma verdade, eu pus para fora a verdade que estava no meu íntimo. A visão que ele tinha, né? E é tão interessante isso, a gente acabou de fazer nossos 28 dias de devocional, uma das devocionais falava sobre a filha de Caleb, que recebe a herança do Caleb, depois que passou tudo, eles conquistaram a terra, Caleb diz, eu estou no mesmo vigor como eu tinha lá atrás, e eu quero a minha terra, e ele vai conquistar essa terra, e pede até ajuda, disse, quem me ajudar a conquistar, eu vou dar a minha filha por casamento, e ela herdou uma terra. E essa filha, quando herdou a terra, ela tinha uma visão de deserto dentro dela. Ela olhou a terra e falou, peraí, o Senhor só me deu um deserto, me dê fontes de águas. E a Bíblia diz que Caleb dá para ela as fontes superiores e as inferiores, porque ele via aquilo que ninguém conseguiu ver. Ele conseguia ver a fertilidade da terra que não estava nos olhos naturais. Então, essa revelação que estava dentro dele é essa sinceridade. E isso manteve ele, isso ele passou para a herança de filhos para ele depois. A filha que cresceu dentro do deserto, viu o ambiente de seca, quando ela vê de novo um deserto como herança, ela se puxa para aquele lugar. E aí ela precisa de um pai amoroso, que eu acho que Caleb representa Deus, porque o pai não ficou bravo com ela, não fez uma confusão com ela, disse, filha, como você não entende que ele disse, não, filha, está aqui, ó, vou te dar as fontes superiores e as inferiores. É Deus falando com a gente, você não está vendo nada, você não está enxergando, não tem problema, eu te dou isso e aquilo, e vai suprir tua necessidade. Paternidade. Isso que eu ia falar agora. Paternidade. Ela encontra aquilo que ela não conseguia ver em um relacionamento de intimidade. Teve liberdade de pedir para o pai. De pedir para o pai, de dizer, olha, cadê as fontes? Né? Me dá água. E eu acho que isso falta em nós, essa sinceridade, né? De entender esse lugar secreto como esse lugar de descanso mesmo, de abrigo, onde eu posso ser sincero, onde eu posso abrir meu coração. Isso que você falou agora, abrir o coração, foi uma chave que girou no meu coração. Eu falo isso muitas vezes na igreja, eu acho isso é tão simples, mas na verdade dentro da gente não é tão simples. Eu sempre digo, por que não falar para Deus aquilo que Ele já sabe? É bobo, Deus sabe todas as coisas, mas a gente precisa ter essa liberdade, esse caminho da liberdade, que está estipulado em que eu sei que Ele me ama. E aí vem a nossa briga. A gente precisa ser aperfeiçoado no amor, para então ter essa sinceridade, para então descobrir que eu tenho um lugar em Deus em quem eu posso abrir o meu coração, para quem eu busco, Ele é mais importante do que tudo. Então é todo um processo que eu acho que a gente tem que passar, que passa pela cura, que passa por desintoxicação da nossa mente e tudo mais, para a gente desfrutar desse lugar secreto. Sim. E a gente precisa começar. Precisa começar. Né? Precisa começar. Porque se a gente nunca chegar nesse lugar, e se a gente nunca começar,
né? Uma das coisas que eu sempre falo, seja simples. Sim, né? Eu amo isso e todo mundo me ouve falar esse discurso do simples. Seja simples, às vezes a gente quer complicar tanto, né? Sim. Eu vou orar, mas daí tem que pôr aquela música, né? Aquela música que cria. Não, o ambiente não está na música, né? O ambiente está na simplicidade, da sinceridade, entender esse é um momento meu com o meu pai, né? Em ser simples como essa filha, né? Ela não via, ela não enxergava. Além da simplicidade, e isso também é simples, quando a gente vai para a presença de Deus, por exemplo, até hoje eu faço isso. Uma verdade que tem que ser estipulada no nosso coração. Deus disse que Ele vai ouvir nossa oração. Eu não preciso de sinais, eu não preciso que as janelas fiquem tremendo, eu não preciso ver uma peninha do anjo caindo para saber. A gente é muito sensorial, a gente depende muito disso. E no relacionamento com Deus, a gente vai pela fé. Então, assim, a gente precisa estipular alguns chão firme, digamos assim. A gente tem que saber onde a gente pisa. E uma das coisas que a gente tem que saber é que quando a batalha vem na mente, com a incredulidade, com o medo, quando a gente tem muita necessidade de ter sinais de Deus, apagar tudo isso e ir para um lugar simples que diz assim, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, saber que Deus ouve o nosso clamor. Acho que esse é o primeiro nível em que a gente, às vezes, não tem sossego. Em segundo lugar, eu acredito que na simplicidade, entender que, se Deus quer que eu esteja com Ele, Ele tem o desejo de falar comigo. Então, uma fé simples, que me faz ficar quieta, me faz crer que, de alguma maneira, Deus vai falar comigo. Essa é uma coisa que a gente tem que se organizar dentro da gente. Essa é uma fé bem simples. A gente quer fé para milagres, para tudo, mas às vezes a gente não sabe crer numa coisa simples, que é orar e, ok, Deus está me ouvindo, Ele não precisa provar nada para mim, porque a palavra dEle diz isto. E, em segundo lugar, confiar que Ele vai, de alguma maneira, nos responder, de alguma maneira, falar aquilo que eu necessito ouvir. Eu acho que esses são os fundamentos desse lugar secreto que precisa acontecer. A gente mistifica muito, né? Eu acho que o crente em si, ele mistifica demais, né? Então, se eu não orei, se eu não fui para o meu lugar de oração e eu não senti uns arrepios, não foi bom, Deus não estava lá. É verdade. Né? E não é assim. E não é assim mesmo. Né? Mateus 6,6, que a gente comentou agora há pouco, ele já diz isso. Vai para o teu quarto, né? Entra lá no teu lugar secreto, e o Deus que te vê em secreto, que te ouve em secreto, a seu tempo Ele te recompensará. Sim. Quer dizer, Ele está ouvindo. Sim, sim. E no tempo certo Ele vai trazer a recompensa. É verdade. Né? Então, às vezes, lógico, vão ter dias que nós vamos entrar nesse lugar, né, de oração, nesse lugar de falar com Deus, e Deus vai falar conosco, vai mover nosso coração, vai nos levar a um texto bíblico, aquilo vai ser poderoso. Tem, né? Porque conforme você vai crescendo em relacionamento com Deus, a revelação de Deus vai crescendo no teu coração também. Mas não que quando isso não aconteça, Deus não estava lá, ou não foi bom. Eu vejo que a gente, no geral, assim, o povo de Deus espalhado em todo lugar do mundo tem o mesmo problema, né? Eu preciso sentir alguma coisa, né? E fé não tem a ver com sentir. E as músicas atualmente falam muito sobre sentir, né? Que é um problema às vezes, né? Sim. Então, a gente está muito acostumado com isso. E daí você vê alguém falando, e alguém conversando, alguém comentando, alguém contando um testemunho, no meio de uma pregação que fala sobre esse lugar de intimidade. Sempre vai ter uma coisa, uau, que Deus fez e falou e tal. E isso vai criando uma cultura de que, ou eu não vou para esse lugar, porque isso nunca acontece comigo. Então, assim, esse lugar deve ser para aquela pessoa e não para mim. Sim. Ou então eu crio uma expectativa exagerada e eu sempre me frustro quando eu entro no lugar secreto. Então, em vez de um lugar de inspiração, um lugar de aquietar minha alma, um lugar de talvez entregar para Deus aquilo que eu estou sentindo, um lugar simples, né? Ele se torna um lugar frustrante. Né? Eu conheço muitas pessoas e já conversei em aconselhamentos com muitas pessoas que são frustradas por não sentir ou ver Deus fazendo alguma coisa.
Né? Então, se Deus não fez, não mostrou, não arrepiou, a página da Bíblia não virou sozinha, não abriu num texto, e um anjo não falou, né? Então Deus não me ouve. Né? E isso é uma mentira. É verdade. Né? É verdade. É uma mentira que eu acho que o povo de Deus tem contribuído para essa mentira, muitos pregadores têm contribuído para essa mentira, vamos ser bem sinceros aqui, tá? Uma conversa bem franca aqui. E isso foi criando um estigma a respeito da oração e do lugar de busca. É verdade. Então, eu busco para acontecer alguma coisa. E faz voltar a um lugar muito perigoso, que é que alguns são filhos especiais. E com esses Deus fala e os outros não. Por isso que eu volto a dizer que eu acho que quando cada um entende que eu falo com Deus, Ele me ouve, essa fé está estipulada no meu coração. O segundo lugar, a segunda questão é a confiança de que Ele vai falar comigo. Agora, o que é que eu quero que Ele fale, ou como eu acho que tem que ser que Deus fale comigo, que é o que tem que ser desmistificado. E aí, assim, tipo, não tem, ainda o mais sensacional é a palavra, é Bíblia. Ter um relacionamento com Deus sem Bíblia, não tem. Fica querendo sentir arrepio nas costas e tal, né? Ou ficar caçando que alguém traga para mim. Para mim, o problema de dificuldade está porque as pessoas não lidam com a Bíblia, com a palavra. Não lidam com a maior revelação de Deus para nós. E isso é uma coisa que também tem que ser quebrada para entender esse lugar secreto. Então, a parte dessa mistificação é que se traz as experiências com mais ênfase, com mais força do que a própria Bíblia. E não que a gente está querendo estipular um novo lugar aqui de dizer, não existe experiências. Não é isso que nós estamos fazendo. Né? Elas existem, elas são reais, o Senhor fala, o Senhor muitas vezes nos toca, nós recebemos visões, sonhos, eu creio em tudo isso. Mas o que nós estamos falando aqui é de desmistificar esse lugar de Deus tem que fazer assim. Sim. Se Deus falou com fulano assim, daí eu já crio na minha cabeça a expectativa de que comigo Ele também tem que falar assim. Sim. Né? Se a pessoa teve uma experiência, então se eu não tiver aquela experiência, eu não sou de Deus. Deus não me ama, Deus não vai com a minha cara. Né? Então, isso precisa ser quebrado. Sim. Né? Então, partindo de um ponto principal aqui, a gente poderia deixar isso claro, né? E poderia usar vários outros textos que não foram os que a gente usou aqui. Ponto. Sim. Deus nos ouve. Sim. Né? Sim. A palavra nos diz, toda vez que a gente entra nesse lugar de oração, Deus nos ouve. Se inclina para nós. Se inclina para nós. Então, esse tem que ser um ponto. Por que eu preciso viver e ter no meu dia a dia essa rotina de estar nesse lugar secreto de oração, de leitura da palavra, de tempo devocional? Ponto. Porque Deus nos ouve. Sim. Ele está ouvindo. Sim. Né? E ao seu tempo, Ele vai responder. Pautado na palavra. Pautado na palavra. Né? E aí, a gente poderia usar várias outras coisas, que nós não vamos entrar aqui agora, porque não é a gente caminho. Marca outro bate-papo para esse outro assunto, tá bom? Que esse vai ser bom também. É que assim, muitas vezes nós não vamos para esse lugar de oração porque ele dá trabalho, porque ele custa, e porque também nós fomos ensinados ao longo do tempo que quando Deus quer alguma coisa, Ele vai trazer alguém para falar comigo. A caça do profeta. Isso. E daí, eu caio num lugar muito perigoso. Né? A palavra até fala sobre os crentes de Bereia, né? Que alguém está falando alguma coisa e já tem alguém ali enquanto a pessoa está falando. Olhando se isso Vamos ver se isso está na Bíblia. Vamos ver se isso é de Deus. Né? Então a gente entra nesse lugar de facilidade. É um lugar de facilidade perigosa, mas é um lugar de facilidade, porque eu não preciso ir, eu não preciso buscar, alguém vai por mim. Eu não preciso gastar meu tempo, eu não preciso,
supor aqui, subir degraus em intimidade com Deus. Não, alguém vai trazer pronto para mim o que eu preciso. E é o que nós estamos vivendo agora. Sim. Qualquer coisa que eu procurar no YouTube, eu vou achar. Vou achar os melhores pregadores hoje, pregando dentro da minha casa. Sim. Né? Então, isso é fácil realmente, né? Mas nos rouba Sim. eu mesmo com Deus. Né? Eu até falei, brincando com a Marina em casa, essa semana passada, eu falei, amor, está ficando desleal esse negócio. Porque a pessoa vem de manhã e assiste o culto, tudo dos camaradas famosos aí. Né? Assiste o culto, gente da igreja, assiste o culto do Luciano Subirá, do Luiz Hermínio. Daí chega a noite e vai assistir eu na live. É um jogo desleal, entendeu? Vai ver a qualidade que eles têm, né? Aquela coisa toda. Então já está difícil para nós hoje, né? Mas a gente tem entrado nesse lugar de facilidade. Eu quero ouvir Deus falando comigo, ou eu vou em alguém que Sim. Deus fala com aquela pessoa. Terceirizo, né? Ou eu vou para a internet. Né? Sim. Eu tenho muita gente que às vezes manda mensagem para mim e diz assim para mim, ô pastor, eu sonhei com tal coisa, mas eu já procurei no Google e não acho nada. O que significa? Ai, meu Deus. Olha, das duas uma. Deixa eu já desmistificar para você, quando você tem um sonho, das duas uma. Vovó mandava não dormir de barriga cheia. Sonha mal. Não sei. Comeu muito. Comeu muito e foi dormir de barriga mal. cheia. Dormiu mal, sonhou. 80%. Vamos colocar os outros 20%. Às vezes você teve um sonho, Deus estava mesmo realmente sinalizando algo. Vai orar. Eu também digo isso. Eu digo mais ainda. Presta atenção se o sonho é só para ti. Então, primeiro tem que orar. Segundo lugar, se a gente não entende um sonho que Deus queria falar, nós não acabamos com Deus. Deus não fica atrapalhado lá no céu e fala, meu Deus, agora o que eu faço com esse peão que eu não entendeu o meu sonho? Então, não querendo desprezar, eu sei que Deus usa, mas tem muita gente que fica tão atordoado com o sonho, tentando uma interpretação, e às vezes nem Deus permite, porque é um sonho que vai falar de alguma coisa lá na frente, é uma coisa que... Enfim, então, por isso que eu acho que o segredo sempre da oração, do sonho, é realmente orar. E ele pode estar conectado, sim, com o tipo, estilo de vida que a pessoa está vivendo no seu quarto secreto. Sim. Com certeza. Mas daí, muitas vezes, mais fácil que entrar nesse lugar é ir perguntar para o pastor. Sim. Não é? A gente tem que achar, né, a resposta. Ele já sabe de tudo, não é? O pastor, quando fez seminário, fez aula de sonhologia, né? Interpretação de sonhos. Não, querido, a gente precisa descobrir, eu acho que a igreja, nem brasileira, a igreja no mundo todo, eu acho que precisa redescobrir a importância de estar nesse lugar com Deus de intimidade. Sim. Eu gosto quando a palavra nos fala que Deus revela os seus segredos. Né? Os segredos de Deus são revelados nesse lugar. Né? Nesse lugar nós somos inspirados, né? Nesse lugar de secreto nós somos encorajados, nós somos abastecidos. O que tem de gente desesperada nos dias que nós estamos vivendo, o que tem de gente se descabelando, o que tem de gente entrando em depressão, o que tem de gente... Mas toda vez que eu vou orar em relação àquilo que nós estamos vivendo, ou em relação aos dias que nós estamos vivendo, orando pela igreja, poxa, a igreja está fechada, o que está acontecendo? Sim. Todas as vezes que eu entro no lugar de oração para falar com Deus e trazer esse assunto à tona, o Senhor gera paz no meu coração. Sim. O Senhor fala segredos, eu até comentei com algumas pessoas aqui, o Senhor tem colocado tanta coisa no meu coração a respeito desse tempo, que eu ainda não entendi se é só para mim, se é para a igreja aqui em Cambé, se é para mais do que a igreja, mas isso tudo no lugar de oração. Né? Deus revela os seus segredos a nós. Sim. Deus traz paz, Deus nos conforta, nos consola, mas eu preciso me colocar nesse lugar. E eu vejo que a igreja perdeu a essência, a importância disso. E eu vejo que talvez... eu até fiz uma pesquisa sobre isso na internet. Eu também pesquiso na internet. Também. De vez em quando eu preciso, eu também pesquiso. Não estou falando que é errado, viu? Tem muito pouca ministração a respeito disso. A gente fala sobre muita coisa, mas a gente não fala tanto como deveria, né?
sobre a importância desse lugar, e eu vejo que a gente está perdendo aos poucos, a igreja está perdendo aos poucos, não num parâmetro, talvez nós que a gente tem sido acordado para isso, e a gente tem recebido palavra a respeito disso. Eu estou falando com a galera aqui direto a respeito disso, nas ministrações. Domingo passado a Mariana ministrou sobre estar pronto, né, para aquilo que Deus quer fazer e tal. Então, assim, não falando num âmbito agora, né, você que está assistindo aí, olha, o pastor está falando mal da igreja de Cambé de Londrina, não é isso. Eu estou falando que num panorama geral, eu sinto no meu coração que a gente tem perdido a essência, a simplicidade, a importância de estar nesse lugar. As meninas que andam comigo no discipulado e tal, eu tenho uma questão que eu acho que, ao longo dos anos, foi se resgatando um princípio importante, que é o relacionamento um com o outro, abrir coração, uma ideia de discipulado, embora a ideia do discipulado ninguém inventou, ela é na Bíblia, mas se botou mais coisas numa balança, e hoje nós estamos colhendo um desequilíbrio. O que eu acho que aconteceu? No desejo de se ter um mentor, um discipulador, ou de se ensinar muito sobre isso, muitas vezes a gente não sabe a linha tênue que é entre você ajudar uma pessoa e ensinar essa pessoa na maturidade dela a ir para Deus, a ir para Jesus. Essa é uma linha muito fina, muitas vezes, na liderança, um líder de célula, ou mesmo alguém que ganhou alguém para Jesus e está cuidando dela. Essa linha é muito fina, a gente precisa muito discernimento, porque senão a gente ensina essa pessoa a ter uma dependência nossa, ter uma dependência de alguém para quem Deus fala, e essa pessoa dá o recado. Isso está muito embananado, eu acho, assim, no que é na cultura eclesiástica dos últimos tempos. E uma segunda coisa que eu acho é que também se criou um distanciamento, às vezes, pode ser que eu estou bem errada, mas eu acho que às vezes tem um distanciamento muito grande entre algumas práticas religiosas que foram muito proféticas, que é o misticismo que você falou, e que acaba ensinando as pessoas que existe uma coisa muito difícil também para com Deus, de que eu não estou digno desse lugar. E aí se canta muito, se fala uma linguagem muito abstrata, uma linguagem, um cântico, uma coisa que foi, e eu acho que a gente vem colhendo um pouco frutos disto. Por isso que o Espírito Santo nos chama para o simples, nos chama para essa coisa básica do relacionamento, porque é uma restauração. Eu vejo que a igreja hoje, para mim, uma das maiores coisas que Deus está fazendo hoje é nos mostrar o pastor da igreja, que é Jesus Cristo. Ele é o meu pastor, Ele é o teu pastor. Porque nós, pastores, você acabou de dizer, está todo mundo pastoreando as ovelhas, mas eu quero que eu estar submissa, você estar, todo mundo submisso a um pastor, ao pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. E Ele está tomando o rebanho, tornando esse rebanho, ensinando esse rebanho a ouvir a voz deste pastor. Então, por isso, todas essas coisas precisam passar por um conserto. Então, há uma peneira de Deus acontecendo, e ela passa e vai reter nessa peneira aqueles que aprenderam um relacionamento com Deus no simples. Então, enfim, eu acho que isso é bastante importante de entender. Sim. E uma outra coisa que eu sempre penso e falo a respeito disso, as pessoas, eu acho que isso foi, assim como você falou, muito introduzido, não por querer, sim, né? Não porque alguém viu isso com sim, olhos de maldade, eu quero que as pessoas precisem de mim, não é intencional. Mas é porque nós desequilibramos sempre as coisas, né? Mas nós fomos criados na igreja, eu e os meus irmãos, né? Meu pai e minha mãe se converteu, a gente era bem pequeno, e a gente foi criado e ensinado na igreja, na escola dominical, né? Eu já, né, fiz parte de todo esse momento de escola dominical também, de ir para a igreja e ensinar, aprender no domingo de manhã, e separava as criancinhas lá e tal. E eu sempre fui ensinado, até pelos meus pais em casa, e isso eu tento passar para os meus filhos, sobre a importância
de estar com Deus. E ver os meninos, o Nicolas, o Miguel, as experiências. Nós tivemos, eu já fico até emocionado só de falar, nós tivemos uma experiência com o Nicolas, um passarinho caiu na árvore da minha mãe, em frente à casa da minha mãe, e ele pegou o passarinho e começou a criar o passarinho. E ele é muito apegado. E o passarinho, depois de 3 dias, o passarinho morreu. E ele ficou desolado, pensa no menino que chorou. Gente, parecia que assim, tinha morrido, não vou falar o pai e a mãe, que às vezes o pai e a mãe não iam chorar tanto. Mas ele ficou desconsolado. E ele já estava sendo ensinado, né? Falou, você fez 10 anos, é um pré-adolescente, né? Porque a frase dele, fiz 10 anos, eu sou um pré-adolescente. Então, você já pode ajudar no data show. Então, ele já fica no data show, na igreja, no domingo ali. Aprendendo. E ele estava na escala aquele domingo e ele veio arrasado para a igreja. E ele estava mexendo no data show e, de repente, acabou o culto, ele pulando perto de mim, pai, eu conversando, filho, pera, ele falou, pai, é muito importante. Daí eu parei, ouvi o que ele tinha para me dizer, ele falou assim para mim, pai, quando eu estava lá em cima, Deus falou comigo. E ele falou para mim que não é para eu chorar mais. Aquilo mexeu comigo. Um mês depois, era o nosso culto de virada de ano ali, e a gente ia entregar a palavra do ano. E o Nicolas estava lá em cima também, depois do louvor, e a gente chamou o pessoal para frente para pregar a palavra do ano e tal. E acabou o culto, o Nicolas veio e falou, pai, eu preciso falar no microfone, a minha palavra do ano. E eu falei, vem, fala. Chamei ele lá, levei ele lá em cima, peguei o microfone e falei, gente, o Nicolas quer falar sobre a palavra do ano dele. E ele falou para mim assim, ele falou bem assim no microfone ali na igreja, eu tinha um passarinho e o meu passarinho morreu. E eu estava no data show e o Senhor falou comigo, porque eu estava muito triste, que não era para mim chorar. E eu peguei hoje a minha palavra do ano, e a minha palavra era um texto em Provérbios que eu não lembro agora, mas tinha a ver com o Senhor dizendo, não chores, ó filhos e tal, e ele falou para todo mundo aqui na igreja, né? Ele falou para mim assim, a minha palavra é aquilo que Deus falou para mim lá em cima, aquele dia. Olha o entendimento de uma criança. Né? Simples. Nós fomos ensinados assim, a ser alimentados pelo Senhor, né? A ter experiências com o Senhor, a aprender a ouvir a Deus, a ir para a Bíblia, a ir para o lugar devocional. E eu vejo que hoje as pessoas têm se distraído muito, né? Tem muito conteúdo, como você falou. Então, muita gente troca um período devocional de estar a sós com Deus, de ler a Bíblia, de orar, de esperar, escutar o Senhor falar com ele, por uma mensagem, por um bate-papo, né? Essa semana vai ficar salvo. Vai ter alguém que talvez vai assistir o nosso bate-papo, mas não teve um tempo de oração. Tem sido trocado, entende? E isso foi ao longo do tempo, quando a mídia foi crescendo. Nós viemos de um tempo também que não tinha, né? Nada. Não tinha transmissão, não tinha Nada. YouTube, não tinha nada, né? A gente não tinha Tinha celular, né? Pronto. Tinha livro. Era o livro. Né? E era caro ainda. Era. Né? Às vezes. Para nós que era Sim. de uma renda um pouco mais baixa, não era uma coisa que a gente ficava comprando, era caro os livros, né? E eu vejo que as pessoas têm perdido isso. Então, é mais fácil gastar o meu tempo ouvindo alguém falar o que ele recebeu de Deus, do que eu ter a minha experiência. Eu brinco que é mais ou menos a mesma coisa quando a mãe está ali com os passarinhos, os pintinhos ali, que acabaram de nascer, né? E ela mastiga, né? tritura, daí ela abre a boca, e eles vêm comer aquilo. É bem nojento a minha Mas o Charles analogia, usa muito essa expressão. Né? O Charles fala, vem aqui, ó, dá na boquinha. Ele sempre faz isso. Né? Mas é a mesma coisa, o que a gente tem feito nos dias é isso. Alguém está abrindo a boca com algo mastigado e a gente está indo lá e comendo da boca mastigada dos outros. Ai, Fast que nojo, food. eu fiquei até com nojo agora. Eu acho assim, ó, isso é bem, bem real, porque a gente está acostumado dessa coisa do acelerado, de fast food e tudo mais. E uma outra coisa que eu acho que atrapalha muito é a dificuldade de se aquietar. O mundo é muito agitado, é muita agitação, você está sempre inventando uma coisa, né? Uma mudança
que eu acho que é uma mudança cultural hoje, a nova juventude, os novos casais, as novas famílias, elas se enchem de atividade no final de semana, porque tem uma semana muito puxada, muito cansativa, e o final de semana ele é a hora de fazer um monte de atividades prazerosas, porque e não é errado, mas existe um ativismo muito louco, e aí é muito difícil desacelerar, ir para um lugar quieto e ter essa solicitude, ter essa meditação, essa contemplação com Deus, porque Deus eu não pego, não toco, eu não ouço, Ele não faz multimídia para mim. E aí eu tenho que sair desse ambiente, tenho que entrar no ambiente do silêncio, do governar a mente, e isso é muito difícil. É muito difícil. É muitas vezes que as pessoas falam assim, ai, mas eu não consigo. Ai, vamos orar. Daí a pessoa tem aquele objetivo, vou orar 10 minutos, mas ela ora 1 minuto e fala, meu Deus, 2 minutos. Acabou o que falar. Acabou o que falar e tal. Então, porque não consegue mais, é um aprendizado muito importante isso, de silenciar as vozes, de saber, porque é abstrato demais, né? Então, essa é uma luta muito grande. Eu lembro que 11 anos atrás, 10 para 11 anos atrás, quando a gente começou a pastorear a primeira igreja em Londrina que a gente pastoreou, a gente recebia muitos pastores lá na igreja, e um pastor um dia chegou e falou, olha, eu tenho uma chácara, e de vez em quando a gente pega alguns pastores amigos, a gente vai lá para a chácara e passa o dia lá na chácara, tem um tempo lá gostoso e tal, e eu queria convidar vocês, nós éramos em 2 pastores, queria convidar vocês para ir lá na chácara, dia tal nós vamos ter esse tempo com os pastores lá. E ele falou comigo, falou, olha, vamos lá, é um tempo legal, gostoso e tal, e eu pensei, primeira coisa que eu pensei, comida, né, vai estar numa chácara, vai ter comida. E segunda coisa que eu pensei, assim, a gente vai rir, né? A gente fala tanta coisa, aconselha tanto, fala tanta coisa séria, daí de vez em quando você quer juntar com os pastores e fazer umas piadas e rir, né? É difícil também, porque eu fui criado num contexto bíblico, então as minhas piadas é tudo bíblica. Tá bom, né? Daí você vai brincar com alguém que não está chegando na igreja agora, daí você usa o nome de um termo que a pessoa nunca leu na Bíblia. Mas você está em pastor, você fala... Não entendi nada. Né, uma brincadeirinha, ele entende e tal. Então, eu fui pensando nisso. Chegamos lá, primeira surpresa, não tinha comida. Não tinha uma mesa de café da manhã, eu já fiquei meio para baixo. Né? Daí ele falou, olha, a gente faz uma oração todo mundo junto aqui, e daí a gente liga um som, era uma casa, assim, tinha uma área comprida, a gente liga o som aqui, e daí cada um vai para o seu, escolhe um lugar e vai ter um tempo com Deus e tal. E eu pensando comigo, né, qual que é a hora do almoço? Mas não falei, né, estava ali, primeira vez e tal, daí alguém perguntou assim, qual que vai ser a hora do almoço? Daí eu falei, me representou, né? Daí o pastor falou assim, não, a gente está tirando um tempo para silenciar e ouvir a voz de Deus. Nós vamos fazer uma oração, e depois da oração, cada um vai para o seu lugar, e ninguém vai conversar com ninguém mais durante o dia, nós vamos ficar em silêncio, a intenção aqui é a gente ouvir Deus. Eu pensei, não gostei desse negócio, não, sem comida, não pode falar com ninguém, tem que ficar... Mas Foi um desafio para mim. Não acredito. Foi um desafio para mim, porque tinha uma música tocando lá longe, e eu fui para debaixo de um pé de árvore, e os primeiros meia hora foi gostoso, 40 minutos foi gostoso, acho que até 1 hora eu consegui ficar ali numa boa, mas deu 1 hora, eu falei, gente, é 9 horas da manhã ainda, eu não tenho mais o que falar com Deus, não tem comida, não tem... Olha, eu até burlei o sistema aquele dia, eu fui debaixo de uma árvore lá, peguei umas laranjas, descasquei e chupei. Que chegou 3 da tarde, eu não tinha mais o que falar com Deus, entendeu? Mas aquilo foi tão importante para mim, tão importante para mim, que tem várias vezes que eu estou precisando tomar uma decisão, fazer alguma coisa, eu chego aqui no escritório, estou sozinho aqui, eu desligo tudo, eu não deixo tocando nada, eu fico em silêncio, eu oro, falo com Deus, eu vou fazendo as minhas coisas em silêncio, Deus, eu preciso ouvir sua voz. Aquilo me ensinou
Sim, sim. Difícil. Sim, sim. Se É uma tivesse lição difícil. me avisado, pelo menos eu teria tomado um café reforçado de sair de casa. Mas eu aprendi muito aquele dia. A gente tem dificuldade com isso, né? Muita Desligou dificuldade. tudo, e agora? É. Né? E aí, eu acho que um segredinho, assim, um segredão, na verdade, né? Uma chave, é também entender a adoração. Porque é difícil, às vezes, você se conectar, você desligar, estar ansioso, um monte de coisa. Então, muitas pessoas não entendem esse ambiente da adoração, que a adoração, ela atrai Deus, ela traz Deus, ok, mas ela também força a nossa mente a entrar no lugar da declaração da música. Então, eu sempre falo, quando a gente está adorando e se põe para adorar, nós temos que pensar, nós temos que concordar, nós temos que viver, interiorizar aquilo que nós estamos cantando, estar presente nisso. Porque quando a gente entra na adoração, quando a gente começa a declarar, tu és santo, o Senhor é forte, Deus é bom, né? A suavidade dele, a força dele, o que nós estamos cantando e declarando, a nossa mente é levada para isto. E com isso a gente disciplina a nossa mente a sair do governo da alma e entrar no governo do Espírito. E a partir dali, muitas vezes a gente consegue deixar que o Espírito Santo nos conduza sobre o que nós temos que orar, sobre o que nós temos que fazer. Então, quando ainda é muito difícil, e para todos nós é difícil a gente se desligar, né, entrar nisso, a adoração é uma parceria extraordinária. E muitos crentes não conseguem entrar nesse lugar da adoração, né? A não ser estar num culto ou num evento especial. Sozinhos, não. Sim. Né? E a gente tem todo o recurso, todo o celular, dá para ter um Spotify ou qualquer coisa, né? Então, acho que esse exercício requer um pouco de organização, mas essa é uma ferramenta gigantesca que a gente deve ir. Um pensamento que eu tenho a respeito da importância de tudo isso, desse lugar de nos conectar com Deus. Se a gente olhar para a palavra, Lucas 5:15, por exemplo, ele vai falar que Jesus está com as multidões, ele está pregando, e a hora que ele termina a pregação, a palavra diz que ele sai daquele lugar e ele se retira para um lugar solitário a fim de falar com Deus. Se você pegar Mateus 14:23, por exemplo, ele despede as multidões, terminei, tchau, vai embora, sobe no monte para ficar sozinho e falar com Deus. E nesse texto de Mateus 14:23, ainda vai dizer que caiu a tarde, chegou a noite, e ele está lá naquele lugar. Muito tempo. Nós não estamos falando de um tempinho. Não, ele foi de tarde, o texto vai falar, caiu a tarde, a noite começou, e ele estava lá sozinho naquele lugar de oração. Eu penso o seguinte, Simone, esse pensamento me ajuda. Se Jesus, que era Jesus, gente, precisava ir para esse lugar, de despedir a multidão, de dar tchau para todo mundo, porque o que está acontecendo aqui é exatamente isso. Ele despede a multidão, acabou, vamos embora, e eu vou subir para o meu lugar. Se Jesus, que vamos dizer assim, não precisava, escolhe estar nesse lugar, eu não me colocar nesse lugar, eu não ir para esse lugar, é pensar que eu sou melhor que Jesus. Quando eu entendi isto, quando eu entendi essa humanidade de Jesus dependendo do Espírito Santo, foi outra chave na minha vida. Por quê? A gente pensa que Jesus sai raio assim da mão dele, né? Sai poder dele assim, porque ele é o Filho de Deus. Durante muito tempo, era muito confuso esse conceito da humanidade de Jesus. Mas quando eu comecei a entender que ele era totalmente humano, porém sem pecado, e que o que ele percebia, o discernimento que ele tinha, a autoridade que ele tinha, a capacidade de se desvencilhar de problemas, de perigos, de acusações, não só fisicamente, fugir literalmente, às vezes ele fugiu, mas lutar com as emoções reais, porque ele diz que ele sofreu todas as coisas, totalmente dependendo do Espírito Santo. E quando a gente entende isso, a gente entende por que ele disse que nós íamos fazer obras maiores do que ele. Por causa dessa realidade do Espírito Santo. Inclusive, hoje, na minha leitura diária, estava um desses textos,
que é quando os discípulos de João Batista vêm falar para ele que João Batista tinha sido decapitado. E aí fala que Jesus foi para um lugar. Então, eu consegui ver essa... Não foi fácil para Jesus saber o que aconteceu com João Batista, por que João Batista foi decapitado, porque ele denunciou o pecado de Herodes. Né, foi isso que aconteceu, e uma vez preso, João Batista teve uma luta na mente dele. Ele falou, meu Deus, eu estou sofrendo, estou quase morrendo, será que eu estou por uma causa justa? Será que esse é o Cristo? É um momento de dúvida, né? E quando Jesus sabe disso, para mim, eu conectei isso hoje, sabe? Jesus sofreu, mas esse consolo, esse conforto do relacionamento com o Pai, é o mesmo que nós precisamos. É o mesmo poder do Espírito Santo. Em algum lugar nos Evangelhos diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos é o mesmo poder que está disponível para nós. Meu Deus, então, nós precisamos mais do que tudo. É um segredo isso. Se Jesus realmente, o que ele foi, ele viveu isso, ele está nos dando a porta de saída, ele está nos ensinando o caminho, né? E essa descoberta, ela exige um tantinho de fé. Suficiente. Tamanho de um grão de mostarda, talvez um tantinho de fé, para ir para Deus e saber, eu tenho essa mesma chave, eu tenho esse mesmo direito como filho, eu tenho essa mesma experiência para vir. Então, é forte. E entender, assim, eu vejo Jesus indo a fim de orar, né, os seus discípulos junto, e não vem de hoje esse negócio de não conseguir, né? Jesus está orando, deixa os discípulos orando aqui, vou ali mais na frente orar um pouquinho. E a palavra diz que a hora que ele volta, os discípulos estão dormindo. Sim. E ele acorda os discípulos, gente, vamos orar e tal. Ouvi um pastor dizer uma vez que a gente dorme quando Jesus está acordado, e a gente está acordado quando Jesus está dormindo, a gente está sempre na contramão. Alguma coisa nós não estamos entendendo direito. É verdade. E Jesus volta para orar, vai lá mais na frente, pela segunda vez, a hora que Jesus volta e encontra os discípulos dormindo de novo, ele fala uma coisa que eu acho interessante. Porque Jesus olha para os discípulos, acorda eles e diz assim, vocês não podem orar nem uma hora comigo? E eu vejo que o que Jesus está dizendo ali é algo simples. Sim. Nós estamos aqui há uma hora, vocês não conseguem orar uma hora. Né? E muitas vezes nós estamos assim, né? Nesse momento Jesus está ali orando, ele está aflito, a palavra vai falar, né? Um tempo antes dele ser entregue, né? Para daí ser crucificado, ele está no Getsemane, ele está tão aflito, orando, seus discípulos estão ali por perto, e ele chega a suar sangue. Sim. Né? Mas eu fico pensando, ele está suando sangue onde? Lá, na intimidade com Deus. Lá na intimidade com Deus. Entende? Eu acho que a gente precisa entender isso. Né? Para onde eu corro quando eu estou aflito? Eu falo várias vezes isso nas ministrações aqui. Para onde você corre quando está aflito? Tem gente que deu um problema financeiro. A primeira coisa que vem na cabeça dele é o agiota. Que é uma burrice terrível. Né? A primeira coisa que vem na cabeça dele quando alguma coisa dá errado, nunca a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é orar. Eu não cheguei ainda numa pessoa que estava num problema, numa dificuldade, e perguntei, qual foi a sua primeira reação? E a pessoa disse, a minha primeira reação foi orar e depois vim aqui falar com o senhor. Não, a minha primeira reação foi vir aqui conversar com o senhor e pedir ajuda e não sei o que lá. São gatilhos, né, que estão fixos na nossa mente. Eu preciso correr para algum lugar. E eu vejo Jesus sempre correndo para Deus, sempre correndo para o Pai. Nós precisamos entender isso. Sim. Né? Nós precisamos entender essa importância, nós precisamos entender o que está disponível para nós. Filipenses 4:6, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse é um segredo. É um segredo desse quarto, é um segredo dessa posição do meu relacionamento. Eu ministro isso 1000 vezes, porque isso também é algo, entender isso é algo libertador. Né? Se eu não entendo que a minha paz está ali, né, está nesse relacionamento, nessa entrega, eu sempre falo que é uma troca de pacote, eu entrego para Deus minha aflição, minha angústia, minha ansiedade, meu problema, e Ele me dá de volta um pacote de paz.
E é uma paz que não é da terra, porque ela vai além da compreensão humana. Guardar mente e coração, né? A nossa guerra está aqui na cabeça, está nas emoções. Se a gente não entende isso, a gente também não desfruta desse ambiente da intimidade com Deus, do tempo a sós, de um lugar com Deus. Existe uma coisa incrível, sobrenatural, nessa troca, nesse ir, nessa confiança de ir para o Senhor. E quando a gente não descobre isso, e às vezes a nossa mente prega uma peça, porque a gente se prende à dor, a gente se prende à angústia e vai indo. E eu falo isso muitas vezes, que os nossos pensamentos, é que nem cãibra. A cãibra é um movimento involuntário, eu falei isso hoje para uma pessoa, é um movimento involuntário do músculo, porque ele está cansado, porque ele está sobrecarregado com alguma força, e aí a perna mexe, você não deu ordem, mas a cãibra faz isso. Muitas vezes nós somos uma cãibra do pensamento. A gente obedece. O pensamento vem e a gente vai indo atrás dele. E a gente obedece esse pensamento, e daí a gente não consegue perceber que nós estamos obedecendo o pensamento e não conseguimos parar ele. Por isso eu amo demais, demais. Quando o salmista diz, por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Para mim, eu vejo ele, eu gosto muito de ilustração, imagino ele pegando a alma no cangote e trazendo ela para um lugar do espírito, dizendo, alma, tu vai correr, vai ficar aflita, você vai se angustiar, se atrapalhar com as coisas, mas parou aqui, porque existe um governo do espírito. E isso é essa coisa da quietude, eu tenho que saber isso, eu preciso entrar nessa porta. Isso é uma decisão, ninguém faz isso por nós. Então, além de muitas bênçãos, que é o lugar secreto, de ouvir a voz de Deus, das revelações e tudo mais, na verdade é essa paz. Sim. Que a gente tem que saber. E uma outra figura que eu acho que tipifica até isso que você está falando, eu acho que é Moisés. Uhum. Porque Moisés, em Êxodo 33, ele vai dizer algo que é muito interessante. Moisés, então, ele cria o que ele chama de tenda do encontro, né? O lugar que ele vai para ter o seu tempo com Deus e para falar com Deus. Mas algo que eu acho interessante é que Moisés, ele não monta a tenda do encontro dentro do arraial. A palavra é específica em falar que ele monta a tenda do encontro fora do arraial. E toda vez que alguém queria falar com Deus, ele ia sair para fora do arraial. Ele saía daquele ambiente. Sair daquele ambiente que ele estava, e ele ia entrar nesse outro ambiente. E eu acho que isso tem muito mais a ver. Lógico que isso também fala de um ambiente físico. Ele criou fora de um ambiente físico. Então, eu preciso muitas vezes me retirar desse ambiente, desse cenário que eu estou, para ter um lugar com Deus. Isso que eu falo, que é o migué da pessoa que fala, mas eu falo com Deus dirigindo, eu falo com Deus caminhando, eu falo com Deus... Não estou falando disso. Que tem a ver com a disciplina, tem que ter uma disciplina. Então, isso também fala de fazer fora do arraial, mas eu entendo também que uma das simbologias dele ter feito a tenda do encontro fora do arraial, também fala de um lugar aqui dentro, que eu preciso sair fora, sair fora do domínio das minhas emoções, sair fora do domínio da minha mente, sair fora, dizer, aqui agora. Né? E isso é um exercício. Eu falo exatamente essa palavra. Você não faz ginástica com o corpo, né? Tem que fazer aqui na cabeça também, porque esse texto de Filipenses, que todo mundo acha lindo, ele continua dizendo, depois desse encontro, depois de você ter entregado as coisas da sua ansiedade, aí você escolhe o que você pensa. Sim. Eu escolho o que eu penso. Então, para eu escolher o que eu penso, eu preciso saber o que eu estou pensando. Preciso saber para onde está se inclinando a minha mente. E muitas vezes nós só funcionamos dentro do campo almático. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa guerra, porque o estar com Deus, a profundidade da palavra tem que nos levar para um outro ambiente. Esse ambiente não depende nada da alma, nem um pouquinho. Sim. E acho que essa ilustração de Moisés, dessa tenda, é exatamente isso. Eu tenho que sair de mim, da minha natureza, da minha simples humanidade, embora isso sempre será limitado, mas essa luta de entrar num outro ambiente, no ambiente do Espírito. Sim. E aquietar as vozes da minha vida. Né? Porque eu vejo que o que muitas vezes nos tira desse lugar é estar ligado demais a muitas vozes. Tem muitas vozes que nos cercam. Inclusive as interiores, né?
que são as piores. São as piores, mais né? destrutivas. Mas não, ele escolhe, não, vamos sair para fora. Eu sempre fui hiperligado. Do jeito que você está vendo aqui agora, eu sou 24 horas por dia. Eu até brinco com a Marina. O dia que você me vê deitado durante o dia, a coisa está feia. Tá? Né? Eu estou com a gripe masculina. É aquele negócio. Né? E eu sempre tive muito problema para dormir. Eu sou aquela pessoa que deito e a minha mente não quer parar. Eu estou planejando outro dia, eu estou já vendo o que eu vou fazer amanhã, eu vou levantar... A mente agitada, acelerada. E um dia, e eu sempre sofri com isso, e sempre... Mas nunca fui em nada também, porque eu falei, vão querer me dar calmante, daí a gente fica bobo, e sei lá, tive uns nervos na minha cabeça, e um dia eu estava assistindo uma entrevista com uma psicóloga, e eu, no meio da conversa, eu nem lembro o que foi em tudo a entrevista, mas eu lembro que ela falou assim, se você não manda na sua mente, a sua mente vai mandar em você. É exatamente isso. Aquilo virou uma chave no meu coração. Então, eu deitava para dormir, e eu falava, chega, agora é hora de dormir. Fechava meu olho mais fundo assim, que parece que ele estava só meio aberto assim ainda. Fechava meu olho mais forte assim, parou, e conseguia dormir. Até hoje eu faço isso. Eu faço isso também. Quando a minha mente está muito acelerada, eu abro a boca e digo, cala a boca, Simone. Parou. Mas, eu sempre ensino isso. A nossa mente ela não foi feita para ela ficar inativa. Isso é uma mentira do diabo. Esvazia sua mente, não pense em nada. Isso é um veneno. Isso é um veneno, porque a nossa mente não foi feita para ser inativa. Mas ela tem que ser ativa beneficamente, movida pelo Espírito, produtiva. Então, eu preciso aprender o que eu estou pensando, a perceber o que eu estou pensando, perceber da onde vem esse pensamento e o que ele está produzindo. Porque como eu vou parar uma coisa se eu não acho que eu tenho que parar isto? Então, a gente precisa aprender a prestar atenção nos nossos pensamentos. Sim. E isso, se eu não faço isso, eu não me aquieto no Senhor. Eu não vou nem saber sobre o que é que eu tenho que falar com Ele que está me atormentando. Eu vou ser só um espasmo, eu vou ser só um reflexo da angústia. Mas por que eu estou angustiado? Da onde começou a angústia? Essa angústia está fazendo o que dentro de mim? Né? Eu tenho que entender os mecanismos, parar e olhar para si mesmo. Então, o mundo tem ensinado muito isso. Tem ensinado muito a olhar para si mesmo, mas sem uma resposta. O mundo tem ensinado essa coisa da meditação, do ficar quieto, para um oco. Porque se eu não penso nada, alguém vai me pensar por mim. Então, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Então, uma das coisas, se eu estou pensando o que eu estou pensando, e isso faz um efeito negativo, eu preciso pôr um antídoto nesse pensamento. Né? Então, parou. Simone, parou com esse negócio. Então, o que eu vou decidir pensar? Às vezes tem que fazer um troço realmente bem prático e bem simples. Estou pensando uma besteira, estou me acabando com o nervoso, com a ansiedade. Stop, parou a ansiedade, organiza na cabeça o que eu ponho nesse lugar. Ou um versículo, ou uma música. Faz a cabeça entrar num ambiente, provoca o teu pensamento a entrar num ambiente da fé. Esse exercício é extremamente importante, é que nem fazer caminhada, que nem fazer qualquer coisa. Esse é um exercício da concentração e tudo mais. Mas eu nunca vou fazer isso se eu não estou prestando atenção no que eu estou pensando. Eu só chego no final do dia, estou morto e canseira, com raiva, querendo matar 30, ou sei lá o quê, ou querendo morrer, porque a vida é um horror. Então, qual é a verdade? Porque nem tudo que nós pensamos é verdadeiro. Eu não sei o que eu estou pensando, se está verdadeiro e está discipulado na palavra, joga fora esse troço, que é o que Filipenses diz. Tudo que é bom, agradável, tem fama, dá louvor, dignifica o Senhor, edifica, e isso pensa. Então, por favor, o que não é isso, lança fora da mente. Mas mente vazia é a oficina do diabo. Realmente é. Então, esse aprendizado é uma coisa simples, mas que a gente às vezes não sabe fazer. Sim. Inclusive, quando eu mando a minha mente ficar quieta de noite para eu poder dormir, eu cito Salmos.
Ah, Em tá paz ótimo. me deito e logo pego no Isso. sono, porque o Isso. Senhor é comigo. Uhum. É isso aí mesmo. É Simples, palavra. É bombástico, né? simples, né? E a gente precisa fazer isso, a gente Sim. precisa aprender isso. Sim. Eu preciso sair fora do arraial. Uhum. Né? E às vezes vai soar esquisito, mas às vezes eu preciso sair fora de mim para entrar nesse lugar. Sim. Né? Calar a voz do medo, a voz da angústia, sabe, tantas vozes que estão internamente, estão me dizendo, não, vai para outro lugar, sai desse lugar. Uhum. Né? E entender, não. Uhum. Eu não vou conseguir ter um tempo proveitoso com o Senhor, ou eu não vou conseguir ouvir aquilo que Deus tem para falar ao meu coração, se eu estiver cheio de muita coisa. Se não se aquietar. Né? Uhum. E eu acho que para encerrar, que o nosso tempo já deve ter até estourado, uma coisa que eu acho preciosa também da gente comentar, antes da gente orar, a respeito desse lugar. A gente falou de se aquietar e de saber lidar com a sua mente, com as suas emoções e tal. E um outro ponto disso também, eu acho que é aprender a ficar quieto. Se diz não falar nada. Ouvir. Uhum. Porque eu tenho um quê com isso? A pessoa chega para mim e fala, pastor, eu estava aflito, e eu falei com Deus, e eu falei, e eu sempre pergunto para a pessoa, e o que ele te disse? Uhum. Não sei, Seja não parei para numa ouvir. porção, numa palavra, seja, o que ele te falou? Né? Sim. Não sei. Não deu tempo, já saiu antes, Deus Deus não não para de parou. ouvir. A gente não para ouvir. A gente fala, Deus fala comigo, mas a hora que Deus vai falar, a gente vai fazer outra coisa. Né? Então eu acho que isso também vai entrar na disciplina. Com certeza. De separar tempo. É um aprendizado. Né? Eu preciso separar tempo para Deus. Às vezes Deus quer falar comigo. Às vezes Deus vai falar comigo na palavra. Às vezes Deus vai... Mas eu estou tão ocupado, e daí a gente foi criado também, né? Tem que faz uma oraçãozinha para o almoço, faz uma oraçãozinha antes de dormir, Deus, obrigado por esse dia, né? E já vai dormir. A gente nunca para ouvir. Né? O salmista fala muito isso, né? De madrugada, falarei com o Senhor e aguardarei ansiosamente o que falará comigo. Eu não sei, mas na experiência que a gente tem parar para vivido, fazer, para crer que Deus vai falar, precisa parar. E em segundo lugar, precisa crer que Deus vai falar. Sim. As duas coisas têm que andar junto. Se eu tenho dificuldade de crer, uma vez eu tive uma experiência porque muitas pessoas falam, eu não ouço Deus falar comigo. Né? Porque fica aquilo que nós falamos no começo, fica mistificando de que jeito que Deus fala, né? Mas eu tinha um pouquinho essa incredulidade, essa dificuldade, e a gente estava uma vez num encontro de pastores e teve uma dinâmica que a gente era para ficar quieto, orar, ficar quieto, e a oração era, Senhor, me dá uma palavra na Bíblia para eu entregar para a pessoa que está sentada à minha direita, à minha esquerda. E fizemos essa dinâmica. Claro que a minha mente já começou pensar um monte de coisa, porque eu pensei, não, porque eu vou pensar algum versículo da Bíblia, porque eu sei que a Bíblia tem de Gênesis a Apocalipse, eu sei que falar qualquer capítulo, eu sei que tem livros, eu sei que tem capítulo, eu vou inventar um número, e isso vai ser da minha cabeça, eu não vou saber. E eu assim, nessa agitação, e lutando para, será que eu ouço Deus? E eu fiquei quieta, e veio um texto na minha cabeça, que eu não me lembro mais alguma coisa, de 1 João, eu me lembro que era uma coisa assim. E me veio o livro, o capítulo, o versículo. E daí eu pensei, não, mas é minha mente que está fabricando isso. Daí, chapuletada. Deus disse assim, Tu sabe tudo? Então, tu sabe o que está escrito aí? Vai olhar. Claro que eu não sabia o que estava escrito lá, né? E aí, quando eu abri, o texto era tão forte. Ali, Deus me ensinou a simplicidade de confiar nele. É simples. Então, o ouvir Deus tem a ver com essa confiança simples. Deus vai falar. Dá tempo de eu contar mais uma coisa interessante. Há muitos anos atrás, Charles e eu fomos atender uma família com muitos problemas. E que estavam entrando assim na conversão, a esposa já era convertida, o homem estava entrando, e toda a casa precisava ser ministrada. E tinha umas crianças, 2 meninas, e uma das meninas, depois que a gente ministrou essa casa, oramos com eles, nós falamos para eles sobre a oração, sobre se aquietar, e Deus vai falar com eles. E essa menina disse, Deus vai falar comigo também. Era uma criança de uns 7 anos, talvez. E nós falamos, sim, você vai orar e vai ficar quietinho, Deus vai falar contigo.
E foi assim, instantâneo. Nós nos aquietamos na sala, oramos com essa perspectiva, e ela fechou o olhinho de um jeito tão simples de criança. Daí ela disse, eu ouvi. Ele falou comigo, isso e aquilo. Essa simplicidade, porque ela só disse, ok, vou orar, e o Senhor vai falar comigo. E Ele falou. A gente bota muita varanda nas coisas, a gente faz muita confusão, e a gente perde essa coisa, Deus vai falar. Pronto, então, se aquietar tem a ver com isso, confiança. Simples como criança. Por isso Ele diz, vamos voltar a ser criança. A gente precisa disso. Gente, nosso tempo encerrou, né? Você que está aí, fala, né? Dá uma moral para a gente. Simone, foi muito precioso ter você aqui com a gente. Borbulha as coisas na gente, né? Esse bate-papo é uma troca de experiências. Muito obrigada, né, pelo convite. E